Os depósitos de ferro têm sido fundamentais para o desenvolvimento da indústria siderúrgica e evolução da mineração global. Com o ferro, construímos os navios e trens que transportam os diferentes produtos pelo mundo, além de sustentar os edifícios e construções em que vivemos. Existem 3 tipos principais de jazidas de minério de ferro. Depósitos de ferro do tipo bandado, BIF. Depósitos de óxidos de ferro e apatita, IOA. Depósitos em rochas sedimentares pisolíticas, esferas de hematita. Cada um desses depósitos apresenta características geológicas e econômicas que o tornam único e estrategicamente importante para a produção de aço. Nesta terceira temporada do GeoEstima Podcast, temos conversado sobre os principais tipos de depósitos minerais. No episódio de hoje, vamos nos concentrar nas jazidas de ferro para continuar conversando e aprendendo mais sobre o negócio geomineiro metalúrgico no Chile e no mundo. Cerca de 90% da produção mundial de ferro provém de jazidas do tipo BIF, Banded Iron Formation, ou formação de ferro bandado. Esses depósitos correspondem a formações de rochas químico-sedimentares caracterizadas por uma laminação rítmica, de escala milimétrica a centimétrica, composta por níveis de minerais de ferro, óxidos, carbonatos ou silicatos, e de sílica, chert e jaspe. São predominantemente de idade arqueana tardia para o proterozoica, 3,0 a 1,8 giga anual. E se formaram em bacias marinhas. Originalmente, desenvolveram-se quando a atmosfera era praticamente anóxica, ou seja, com teores muito baixos de oxigênio. Os oceanos eram redutores, ricos em íon ferroso, um elemento altamente solúvel na ausência de oxigênio. Com o surgimento do oxigênio, resultante da atividade das cianobactérias fotossintéticas, os oceanos ou lagos foram gradualmente se saturando em oxigênio, o que provocou a precipitação do ferro dissolvido sob a forma de óxidos, magnetita e hematita, carbonatos, siderita, ou silicatos de ferro, grunerita, grenalita e minesotita. Quando essa reação consumia o oxigênio dissolvido, a fotossíntese promovia uma nova saturação de gás oxigênio, reiniciando a precipitação do ferro. Esses pulsos foram os responsáveis pela alternância de níveis de ferro e de silicatos mencionada anteriormente. Devido à sua origem, esses depósitos são de grande magnitude e atualmente são encontrados em diferentes regiões cratonícas ao redor do mundo, com destaque para os crátons localizados no Brasil, Austrália, Estados Unidos, África do Sul, Índia e China. Ambientes geológicos e classificação. Existem 3 tipos principais de BIF, classificados de acordo com o seu contexto tectônico e o momento de sua formação. Tipo superior. Formaram-se em plataformas continentais estáveis e em bacias sedimentares extensas. Caracterizam-se por serem depósitos de escala maciça, com grande continuidade lateral, milhares de quilômetros quadrados. Normalmente não estão associados diretamente a rochas vulcânicas, mas sim a folhelhos, quartzitos e dolomitos. Esses depósitos são os de maior importância econômica e localizam-se em Grupo Amersley do Craton Pilbara, na Austrália Ocidental, onde se encontram as minas da Rio Tinto, maior produtora de EFA na região, que opera 17 minas, e da BHP, que concentra sua produção em 5 centros mineradores. O Complexo Carajás, Serra Norte e Serra Sul, da Vale, localiza-se na Amazônia, no norte do Brasil, no sudeste do estado do Pará, dentro do Craton Amazônico. Este é considerado o distrito de ferro mais rico do mundo em termos de teor, pureza do minério. O quadrilátero ferrífero situa-se no sudeste do Brasil, na porção sul do Craton do São Francisco. Circunda a cidade de Belo Horizonte e abrange cidades históricas como Ouro Preto e Mariana. Mesa B Hand, nos Estados Unidos, localiza-se no Craton Superior, na formação Bivabic. As principais minas são Mesa B Metallics, Nashal, Mintakmini, United States Steel e Ibibin-Taconite. Tipo Algoma, relacionado a arcos insulares e cinturões de rochas verdes, Greenstone Belts. São depósitos menores e potentes, estreitamente vinculados à atividade vulcânica submarina e a centros hidrotermais. Geralmente encontram-se deformados e metamorfoseados. Tipo Rapitan, cujo ambiente está associado a contextos de glaciação global, teoria da Terra bola de neve.
caracterizam-se por serem mais recentes e escassos. A forma mais comum de extração dos depósitos de ferro mencionados é a lavra a céu aberto, devido à natureza maciça e, frequentemente, superficial dos corpos mineralizados. Os depósitos de óxidos de ferro ou apatita são ricos em ferro e pobres em cobre e enxofre. São depósitos de origem magmático-hidrotermal e também conhecidos como depósitos do tipo Kiruna. Trata-se de jazidas maciças de magnetita que constituem uma das fontes de ferro mais importantes e enigmáticas do mundo. Sua mineralogia é simples, magnetita mais apatita actinolita, e ocorre em ambientes vulcânicos ou subvulcânicos de arcos magmáticos. Contexto geológico. Esses depósitos requerem condições tectônicas e magmáticas muito específicas, formam-se principalmente em margens convergentes, arcos vulcânicos, ou em contextos de extensão cortical, rifts. Estão espacialmente relacionados a rochas ígneas de composição intermediária félsica, andesitos, dacitos, riolitos ou dioritos. E seu posicionamento costuma ser controlado por grandes sistemas de falhas transcorrentes, como o sistema de falhas de Atacama, no Chile, que atuam como condutos para a ascensão rápida de fluidos ou magmas ricos em magnetita. Ocorrem sob a forma de corpos maciços, veios, brechas de grande escala e depósitos estratiformes, mantos. Sua mineralogia é caracterizada por magnetita, por vezes alterada para hematita ou especularita, e a ganga é composta por apatita rica em flúor, fluorapatita e actinolita. Os elementos traço são enriquecidos em terras raras, vanádio e fósforo. A gênese desses depósitos sempre gerou intenso debate entre os especialistas em geologia econômica. Atualmente, a maioria dos pesquisadores apoia um modelo que combina processos magmáticos e hidrotermais. O modelo de flotação por bolhas, magmático-hidrotermal, é o mais aceito atualmente e envolve 4 etapas. 1. Cristalização em uma câmara magmática de composição andesítica, onde começam a se formar pequenos cristais de magnetita. 2. Dissolução de voláteis. Com a diminuição da pressão, o magma libera bolhas de vapor, água e cloro. 3. As bolhas de gás aderem aos cristais de magnetita e, devido à sua flotabilidade, esses pares bolha-magnetita ascendem rapidamente através do magma. 4. Enriquecimento. Esse fluido supercrítico transporta o ferro e o fósforo do magma e, ao atingir níveis mais rasos da crosta, a descompressão e o resfriamento provocam a precipitação maciça de magnetita e apatita. Exemplos relevantes. No Chile, a faixa cretácea de ferro da Cordilheira da Costa, Los Colorados, El Romeral, El Algarrobo, e o vulcão El Laço, famoso por seus fluxos de magnetita. Na Suécia, o depósito de Kiruna, Kirunavaara, que dá nome a esse tipo de jazimento. No Irã, o distrito de Bart Sagan, Shogart. A extração desses depósitos pode ser a céu aberto ou subterrânea, dependendo da natureza do corpo mineralizado. Posteriormente, o minério é processado para a produção de concentrados de magnetita por meio de etapas de britagem, moagem e separação magnética. Esta última é possível devido à propriedade magnética desse mineral. Como mencionado, a magnetita é utilizada como minério de ferro na produção de aço. Também pode ser empregada na fabricação de pigmentos magnéticos e de meios de gravação magnética, além de apresentar aplicações médicas. As jazidas de ferro sedimentares pisolíticas, conhecidas tecnicamente como Channel Iron Deposits, CID, representam uma fonte secundária, porém altamente rentável de ferro. Diferentemente dos BIF, que são formações marinhas maciças, estes depósitos se formam em ambientes continentais. Geologia e gênese. Esses depósitos caracterizam-se por uma textura pisolítica, grãos esféricos maior que 2 mm, e se originam por meio de processos de erosão e redeposição. 1. Fonte. Formam-se a partir da erosão de formações ferríferas preexistentes, geralmente BIF, em áreas elevadas. 2. Ambiente de formação, ocorrem em paleocanais de antigos sistemas fluviais. O ferro é transportado em solução ou como detrito e precipita na forma de goetita e hematita ao redor de núcleos, formando pisólitos. 3. Litologia. A rocha resultante é uma ironstone composta por pisólitos cimentados por uma matriz ferruginosa.
Frequentemente são encontrados como depósitos em áreas elevadas devido à inversão do relevo. A rocha rica em ferro é mais resistente à erosão do que o terreno circundante, fazendo com que antigos vales se transformem em planaltos. Localização dos principais depósitos. Os depósitos desse tipo mais importantes e explorados comercialmente encontram-se em 1. Região de Pilbara, Austrália Ocidental. É a principal região de ocorrência do ICID em escala mundial. Yandhi-Kogina, Yandhi. É a maior jazida de ferro de canal do mundo. Operada pela Rio Tinto e pela BHP, esse depósito preenche um sistema de paleocanais com mais de 80 km de extensão. Robb River, localizado na região de Panavonica, onde se destacam as formações das mesas A, J, K, etc. Essas mesetas são exemplos clássicos da inversão de relevo mencionada. 2. Peace River, Alberta, Canadá. Embora menos conhecidos que os australianos, abrigam depósitos sedimentares pisolíticos de idade cretácea. Formaram-se em ambientes marinhos rasos e de transição, diferentemente dos canais fluviais da Austrália. 3. Wadi Shati, Líbia. Localizado no cráton do Saara, esse depósito contém imensas reservas de ferro olítico e pisolítico de idade devoniana. Embora geologicamente expressivo, sua localização remota tem limitado a exploração em grande escala quando comparada à de Pilbara. 4. Depósitos no Cazaquistão e na Europa. Existem depósitos menores desse tipo na região de Lysakous, Cazaquistão, e em algumas áreas da França e de Luxemburgo, ferro do tipo minete, embora estes últimos sejam geralmente mais olíticos, grãos menores, do que pisolíticos. O próximo capítulo será o último desta temporada do GeoEstima Podcast, com o qual encerraremos esta série de episódios dedicados aos depósitos minerais mais comuns, iniciando pelos pórfiros cupríferos, IOCG, depósitos de ouro, VMS, hoje, depósitos de ferro. Convidamos vocês a ficarem atentos ao nosso próximo episódio, no qual continuaremos conversando e aprendendo mais sobre o negócio geominero-metalúrgico no Chile e no mundo.